Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pelos acontecimentos políticos nos Estados Unidos, com a desistência de Joe Biden à nomeação para concorrer às próximas presidenciais. No mercado cambial, pelos fortes ganhos do iene, por muitos indicadores económicos de primeira linha, especialmente nos Estados Unidos, e ainda pela continuação da época de resultados, principalmente pelas empresas de grande capitalização bolsista. Nos Estados Unidos, finalmente Joe Biden terminou, digamos, com a novela de se iria manter a sua nomeação para as presidenciais norte-americanas ou se, por outro lado, desistiria. Acabou por desistir de concorrer, digamos, às próximas presidenciais. Passou o seu apoio a Kamala Harris, ou seja, à sua vice-presidente, que neste momento nas sondagens se está a sair melhor face ao concorrente republicano Donald Trump do que as sondagens apontavam mesmo anteriormente para Joe Biden. Nos mercados acionistas, digamos, temos aqui assim os resultados empresariais desta semana, principalmente as mais esperadas, que eram, digamos, as primeiras empresas de grande capitalização bolsista, como era o caso da Tesla e da Alphabet. A Tesla, digamos, saiu bem abaixo do que esperado pelos mercados, com um forte recuo nos lucros. Isso levou a grandes pressões no preço das suas ações. Já a Alphabet, que manteve e superou, digamos, as expectativas de lucros por parte dos investidores, mas ainda assim a apontar novos investimentos na área de inteligência artificial, acabou por levar esses mesmos investidores a recear as fortes valorizações que se têm feito sentir no mercado tecnológico, voltando a pressionar aqui assim os preços das ações. Isso entre muitas outras empresas que apresentaram resultados de alguma forma mistos, uns superando as expectativas dos mercados e outros desiludindo essas mesmas expectativas. No mercado cambial, o iene, digamos, foi o rei, digamos, e foi o grande, sofreu grande parte das atenções, teve grande parte das atenções do mercado durante esta semana, isto onde vemos aqui assim, ou com os mercados também a verem, uma divergência clara entre o que provavelmente irá acontecer em breve na Reserva Federal, ou seja, cortes de taxa de juros, face àquilo que poderá acontecer no Banco do Japão, ou seja, subidas de taxa de juros. Falando em bancos centrais, esta semana tivemos o Banco do Canadá, que sem surpresa voltou a cortar a sua taxa de juros, desta vez de 4,75 para 4,5, o segundo corte consecutivo. Já se quisermos surpresas, vamos tê-las no Banco do Japão, que depois, por exemplo, de manter o seu mecanismo de empréstimo de médio prazo aqui há uma semana, 2 semanas atrás, acabou por esta semana, inesperadamente e surpreendentemente, ter cortado a taxa desse mecanismo de empréstimo a um ano, tal como acabou por cortar também as suas taxas de inverse repos, ou seja, a 7 dias, ou seja, dos empréstimos no mercado bancário nos 7 dias, e ainda as suas low and prime rates, as taxas de empréstimo preferenciais a 1 e a 5 anos, nomeadamente os 5 anos, que são as mais indexadas, digamos, ao mercado hipotecário chinês, isto numa tentativa de suportar os mercados chineses no geral. Os números os indicadores económicos foram realmente também o grande destaque desta semana, onde os mercados estavam ansiosos por ver algumas situações, nomeadamente na atividade económica privada, os PMIs. Na Europa acabaram por não ser, digamos, aquilo que o mercado gostaria de ver, e continua a mostrar, sim, a fragilidade da economia europeia, com o PMI composto a voltar a cair. Já nos Estados Unidos foi o inverso.
ou seja, tivemos aqui uma pequena subida dessa mesma confiança do mercado da atividade económica privada, com um indicador composto a continuar a subir, principalmente impulsionado pelo setor de serviços, já que o setor manufatureiro acabou por cair um pouco abaixo do esperado. Mas nos Estados Unidos o que mais se esperava eram os números do PIB e era a medida preferida do Fed, o Core PCE Price Index. O PIB superou largamente as expectativas do mercado, depois de ter mostrado um crescimento económico no primeiro trimestre de 1,4%, tivemos esta semana o número do segundo trimestre que mostrou o dobro desse crescimento, ou seja, 2,8%, bem acima dos 2% esperados no geral pelo mercado. Por outro lado, a medida preferida da inflação, digamos, manteve-se naquilo que era esperado. Os preços a nível mensal subiram 0,2%, ligeiramente acima dos 0,1% mostrados no mês passado, e com a sua taxa anual a manter-se nos tais 2,6%. Isto, tudo resumido em termos de mercado acionista, acabou por ser uma semana bastante mista, ou seja, tivemos perdas na Ásia, ganhos na Europa e um mercado misto nos Estados Unidos. O Nikkei foi exatamente quem liderou as perdas na Ásia, perdeu cerca de 6%, no mercado que todo ele teve a perder durante a semana. Já na Europa, praticamente com todos os grandes índices a ganhar, tivemos o Eurostoxx que acabou por ganhar 0,7% esta semana. No entanto, o FTSE no Reino Unido ou o DAX na Alemanha tiveram desempenhos melhores, enquanto em França foi dentro dos grandes índices o que acabou por terminar negativo, cerca de 0,2%, 0,3%. Nos Estados Unidos tivemos um Dow Jones que acabou positivo, um Nasdaq que liderou perdas, a perder cerca de 2%, no entanto o S&P 500 acabou por terminar na média, digamos assim, de 0,8%, enquanto o índice de pequenas empresas, o Russell 2000, acabou por ganhar cerca de 2% durante esta semana. Já em Portugal, o PSI acabou por ficar bastante pior do que os seus pares europeus, terminou a semana perdendo cerca de 2%, 1,95%, isto pressionado por uma Altri que perdeu esta semana 6%, face a que mais ganhou, que foi a Mota-Engil, que ganhou um pouco mais de 3%. No mercado cambial, como eu aliás já referi anteriormente, o dólar praticamente esteve inalterado, o Yen foi a divisa que mais ganhos mostrou, e a nível no sentido contrário, a que mais perdeu foram as divisas como o dólar australiano ou o dólar neozelandês. Aqui assim, neste gráfico vemos aqui o euro-dólar, caiu ligeiramente, ele caiu dos níveis de abertura de 1,0885 para 1,0855, com um intervalo bastante apertado durante toda a semana, em que não foi além de 1,09 nem caiu abaixo de 1,0825. Já o dólar-iene, com os tais ganhos fortes do iene, acabou por cair desde os 157,50 aproximadamente até aos 152, tendo terminado um pouco acima desse nível, recuperando nos mínimos no final da semana. O peso mexicano nos mercados emergentes foi a divisa que mais perdeu, isto com, digamos, o abandono das estratégias de carry trade, em que tinham levado, digamos, a fortes compras de peso mexicano, que agora acabam por ser desfeitas, e neste aspecto tivemos esta semana o peso mexicano a perder mais de 2%, tanto face ao dólar, como face ao euro, como face a muitas outras, às outras restantes divisas no geral. No mercado de mercadorias, no mercado de commodities, o ouro acabou por não ganhar, não ter, digamos, um ganho por aí além, digamos, a beneficiar com as expectativas de cortes de taxa de juros, nem com a aversão ao risco. Acabou por mesmo perder aqui assim cerca de 0,5%, uma perda marginal esta semana, que digamos foi contra a natura, na medida em que a aversão ao risco e a queda das yields poderia sustentar ou poderia suportar aqui assim alguns ganhos do próprio ouro. Os mercados do petróleo
caíram mais uma vez esta semana. O Brent caiu cerca de 2,5%, o WTI aqui mais de 4%, isto com os mercados a continuarem receosos da diminuição, digamos, por parte da procura, nomeadamente pelo mercado chinês, que demora a recuperar das fortes quedas da economia chinesa. Na semana que vai entrar, os mercados vão estar bastante atentos e até uma semana que está bastante preenchida com bancos centrais, com muitos dados, muitos indicadores económicos de primeira linha, e ainda vai estar atenta, uma vez mais, aos tais resultados empresariais, principalmente às tais empresas de grande capitalização bolsista. Depois da Alphabet e da Tesla não terem conseguido dar o tal impulso aos investidores para levar as ações, no geral, para novos máximos históricos, esta semana vamos ter mais importantes empresas a reportar resultados, principalmente nesta tal área das tais mega empresas, como é o caso da Apple, a Microsoft, a Meta, a Amazon e outras como ainda, por exemplo, a McDonald's ou a AMD. Vamos ver se esta semana teremos então o tal impulso que os mercados esperavam ver com a época de resultados. Por outro lado, vamos ter uma semana preenchida de grandes bancos centrais, grandes reuniões de bancos centrais. Por parte dos Estados Unidos, a Reserva Federal deverá manter a sua taxa de juros inalterada nos 5,25, 5,5, nos atuais 5,25, 5,5. O mercado espera ver aqui assim alguma pista e alguma indicação que vá reforçar aquilo que já está a descontar praticamente a 100%, que é um corte de taxa de juros em setembro. Por parte do Banco do Japão, o mercado está mais ou menos dividido, ou seja, o consenso continua a dizer que o Banco do Japão poderá manter a sua taxa de juros inalterada. No entanto, já há uma grande parte do mercado que espera um corte de taxa, uma subida de taxa de juros já esta semana por parte do Banco do Japão, e mesmo, quem sabe, uma redução, ou pelo menos um plano de redução do programa de compra de ativos ainda detido pelo próprio Banco do Japão, isto principalmente depois dos fortes ganhos do iene durante esta semana que agora terminou. No Banco de Inglaterra, o mercado está dividido 50-50 entre a manutenção da taxa nos atuais níveis, nos 5,25, ou um corte desta mesma taxa para os 5%. Os responsáveis do Banco de Inglaterra têm-se mantido bastante silenciosos, o que deixou, digamos, os mercados sem qualquer orientação, sem qualquer pista do que possa vir a suceder. No entanto, a maior parte do consenso ainda, eu diria, que acaba por levar ou a preferir, digamos, um corte de taxa de juros já este mês de agosto. Vemo-nos chegados, digamos, aos indicadores económicos durante esta semana, que vão ser muitos, tanto na Europa, menos na Europa e mais nos Estados Unidos. Na Europa vamos ter os dados da inflação, em que as estimativas apontam para que caia dos 2,5% para os 2,3%, com a taxa de inflação subjacente a cair dos 2,9% para os 2,8%. Já nos Estados Unidos são muitas os indicadores económicos durante esta semana, desde os JOLTS, as vagas de emprego, o ADP, os números privados do emprego também. Mas o mercado está bastante mais atento a duas situações, ao ISM e aos famosos Non-Farm Payrolls no final da semana. Relativamente ao ISM, ou seja, a atividade económica privada do Instituto Supply Management, o mercado está à espera que se mantenha relativamente estável abaixo da linha de 50, tal como mostrado no mês anterior. Esta semana vamos ter apenas o PMI manufatureiro do ISM, ficando de serviços para a semana seguinte. Já a nível do mercado de trabalho, o que vai ser mais, digamos, observado, como sempre, são os famosos Non-Farm Payrolls, em que se espera
que a economia norte-americana tenha criado, no mês de julho, cerca de 185 mil novos postos de trabalho, caindo dos 206 mil mostrados no mês anterior, ainda assim um número bastante suportivo, digamos, de uma economia forte como a norte-americana. Os mercados irão estar também especialmente atentos aos dados à taxa de desemprego, que poderá colocar o Fed de um ritmo mais ou menos rápido para cortes de taxa de juros. Para já o mercado estima que a taxa de desemprego se mantenha nos 4,1%, com o crescimento salarial também a mostrar-se a um ritmo igual ao do mês anterior, ou seja, nos 0,3%. E tivemos chegado ao fim, é tudo por hoje. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana, umas boas férias para quem vai começar de férias ou para quem já está de férias, e para a semana cá estarei novamente com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!